Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Desejo a você um ótimo dia na presença do Senhor, um dia cheio de alegria, um dia de paz, um dia de realizações, um dia em que você vai sorrir muitas vezes, vai dar muitos abraços, vai poder compartilhar com as pessoas que estão à sua volta um pouquinho da alegria. E em nome de Jesus eu vou conseguir também te ajudar a alcançar essa alegria por meio desse devocional e por esse tempo que a gente vai passar aqui na presença do Senhor. Amém? Quero agradecer pelas pessoas que têm comentado, as pessoas que têm curtido, as pessoas que têm inclusive compartilhado esse vídeo. Tem recebido alguns comentários, tenho recebido algumas mensagens, algumas falas de pessoas assim, em contato comigo no privado. Quero estar agradecendo aí a Conceição Cardoso, quero estar agradecendo o Sérgio e a Kátia, meus amigos, muito grato aí para vocês estarem acompanhando nesse tempo de devocional, como já falei do Paulinho, falei da Conceição. Quero agradecer também a minha mãe que tem acompanhado aqui esses vídeos, Então, assim, são muitas pessoas que já estão criando aí, gerando o hábito de estar acompanhando comigo esses devocionais, esse tempo aqui que a gente medita na palavra, esse tempo que a gente entende como Deus quer que nós vivamos, compartilhando da história da igreja, compartilhando como estamos fazendo agora em Atos, esse momento onde a igreja está se estruturando, onde ela está ganhando força, ganhando poder, ganhando volume de pessoas, e com certeza uma igreja que ficará cada vez mais abençoada e mais poderosa diante do Senhor nessa terra. Afinal de contas, a igreja é a noiva, Nós aguardamos o nosso noivo querido da nossa alma, Jesus Cristo. Nós, como igreja de Cristo, somos a noiva de Cristo. Amém? Então, dito isso, quero pedir para vocês que continuem compartilhando esse vídeo, mande aí para o maior número de pessoas, jogue o link desse vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Também peço que você continue comentando, deixe aí pedido de oração, deixe aí pedido de para que nós possamos, diante do Senhor, estar buscando nele aí respostas de oração, estaremos hoje, a Conceição pediu que nós orássemos pelo Pedro, nós estaremos orando no final, e continue conosco nessa corrente, curtindo. Você também diz para o YouTube, para o Facebook, que esse é um conteúdo de valor e um conteúdo relevante para que esse vídeo possa ser distribuído para mais pessoas. Amém? Então hoje nós estaremos falando a respeito do capítulo 21 do livro de Atos. Ontem nós lemos o 20, então nós estamos aí nessa sequência, e nessa sequência a gente vai a cada dia construindo essa história com os pedaços. Os capítulos seriam esses pedaços que ao longo do caminho a gente vai ligando os pontos e vai entendendo a história, e que nesse momento ela se passa toda ela em torno de Paulo, o grande evangelista, missionário, pregador, que fez tanto pela igreja de Cristo. Amém? Ontem nós vimos que Paulo fez um culto lá em Mileto, e nesse culto ele chamou os irmãos de Éfeso, e eles oraram juntos. Houve um momento de instrução, um momento de alerta, um momento de se estabelecer diretrizes gerais para a igreja que ficava ali, e Paulo, se despedindo deles, parte de Mileto rumo a Jerusalém. Só que esse navio que levou Paulo, ele era um navio de muitas escalas, não era um navio que iria direto para Jerusalém. Então a Bíblia nos fala aí que ele passou em vários locais antes de chegar em Jerusalém, e um deles, no caminho, foi ali na Síria, em portos na Síria. Então ele saiu lá de Mileto e aportou em alguns portos ali da Síria, que era ao norte de Jerusalém, e esse navio vai descendo até chegar em Jerusalém.
Após isso, ele parou num porto importante, não é, de Israel, já aí nessa região, já dentro do território israelense, que é Cesareia. E em Cesareia, quem ele encontra em Cesareia, né, foi o irmão Tiago. Aliás, o irmão Felipe, desculpa. Tiago ele vai encontrar em Jerusalém, ele encontra Felipe. Felipe não era um apóstolo, Felipe era um dos 7 diáconos, né, que foi consagrado aí pelos apóstolos logo, né, no início da igreja, né, há pouco tempo antes desse momento. Então Felipe estava em Cesareia. Lembrando que ele foi consagrado diácono lá em Jerusalém e com a perseguição e a morte de Estevão, né, os demais diáconos, né, se espalharam, né? Saíram de Jerusalém, não todos, né, mas alguns, e Tiago foi um deles. E de novo, não Tiago, Felipe. Felipe é um deles e ele vai se estabelecer na cidade de Cesareia e ali recebe Paulo, né, quando esse navio se aportou. Paulo, né, claro que ali Paulo foi estar com Felipe, né, porque eu imagino que Felipe não sabia que Paulo estava descendo, né? Não era aquele tempo onde a gente manda uma mensagem de WhatsApp e a gente consegue antecipar a nossa chegada. Mas ali nesse tempo de qualidade em que Felipe e Paulo estiveram juntos, né, ali tiveram vários cultos, né, ali eles oraram juntos, como diz a palavra, né, perseverando todos os dias na comunhão, na oração e no partir do pão. E assim foi durante esses dias. A Bíblia nos fala que Felipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam, então eram 4 filhas dedicadas aí ao serviço da obra, não eram casadas. E aí Paulo se despede de Filipe e parte finalmente para Jerusalém. Só que antes disso, Paulo ele recebe, vindo da Judéia, né, um discípulo chamado Ágabo. Ágabo era um homem, né, que fazia parte da igreja, era um crente, e ele profetiza sobre a vida de Paulo que ele não deveria ir a Jerusalém devido ao fato de que ele poderia ser preso. Né? Havia uma perspectiva de prisão de Paulo. Porque afinal de contas, Paulo, né, ele já, por onde ele passava, ele deixava igrejas instaladas, discípulos feitos, ele deixava a palavra pregada, e isso ia fazendo com que, a exemplo do que aconteceu lá em Éfeso, as pessoas se libertassem e deixassem de adorar ídolos ao longo de todo o caminho. E naquele período haviam muitos ídolos, né? O Império Romano ele aceitava, né? Ele como dominava toda aquela região, em cada cidade ele aceitava que as cidades continuassem tendo, por meio da tal da Pax Romana, continuassem tendo aí a continuidade da adoração dos deuses próprios daquela região. Então havia para todo lado muita idolatria, mas por outro lado isso foi até bom, porque se não fosse assim, Paulo não teria tido, né, certa liberdade para estar pregando a palavra, né, porque afinal de contas os deuses aí eram aceitos e eram admitidos. Mas fato é que Ágabo ele orienta Paulo para que não desça, né? Há ali toda uma consternação por parte daquela igreja ali na cidade de Cesareia, para que Paulo não fosse, por carinho a Paulo. Ninguém queria que Paulo sofresse, padecesse, porque afinal de contas tinham acabado de perder o Jesus, né, seu Senhor e Salvador, seu Cordeiro, e ali, sabendo que Paulo poderia ser preso, muito possivelmente eles perderiam novamente um grande líder, que Paulo era um grande líder, né? Mas Paulo expressa a sua convicção de que ele poderia sim ser preso, mas que se isso acontecesse, ele se sentiria privilegiado por ser preso em nome de Jesus. E Paulo se despede de Filipe, se despede de Ágabo e de toda a igreja que estava ali em Cesareia e faz essa última viagem de Cesareia até Jerusalém, né? E chega a Jerusalém e é recebido por Tiago, né? E o apóstolo Tiago
né, o recebe de braços abertos, juntamente com a igreja que estava em Jerusalém, e ali eles ficam por muitos dias, né? Paulo, ele, como é um grande evangelista, mas também um grande líder, ele ali resolve e ajuda, né, a remover toda forma de dúvida, todas, né, as inquietações que a igreja ali de Jerusalém estava tendo acerca da lei, acerca do evangelho, acerca de costumes, do que podia, do que não podia. Então ali Paulo, ele traz essa orientação, e ali há algumas dúvidas acerca dos gentios, de que tipo de costumes os gentios deveriam estar procedendo. Com certeza aquela questão da circuncisão, ela volta à tona, né? Há aquela pergunta recorrente sobre a continuidade ou não da circuncisão, e Paulo, né, ele continua declarando, né, de que haveria necessidade de se ter 3 centros principais para que os novos convertidos pudessem estar adquirindo e estar ali praticando, né, que era se evitar comer carne sufocada, se afastar da idolatria e da prostituição. Isso servia não apenas para os gentios, mas também para gregos e judeus convertidos. Então ali Paulo, ele vai orientando. Isso se chama doutrina. É o evangelho traduzido segundo, né, questões do dia a dia que, né, certamente aí, né, Jesus não teve tempo hábil para poder elaborar, para falar a respeito de cada detalhe de como que a vida deveria acontecer, né? Então ali Paulo faz essa tradução e faz essa interpretação de modo que todas as pessoas ali pudessem passar a seguir, né, um ensinamento e infiltrar isso na sua rotina, no seu dia a dia ali, de modo que vivesse segundo a palavra do Senhor, sem pecar e sem errar, né? E passados esses dias, Paulo começa uma campanha de 7 dias lá no templo. E quando ele chega no templo, ele é visto, reconhecido, e ali, inclusive, por pessoas que estavam, veja bem, olha como é que o mundo era pequeno, a despeito de não se ter, né, ali, grande velocidade para o deslocamento. Pessoas que viram Paulo em Éfeso, que presenciaram e vivenciaram ali em Éfeso toda aquela confusão por conta do templo de Diana, né? Eles começam a buscar, né, os outros judeus, né, inclusive ali religiosos do templo, e começam a falar a respeito de Paulo, né, o que tinha acontecido em Éfeso, né, e aí começaram também a fazer acusações falsas de que Paulo, ele pregava contra o templo, que Paulo pregava contra a lei de Moisés, enfim. Ali havia muitas acusações, né, que de certo modo eram verdadeiras, né? Vamos lá, que na verdade Paulo não pregava contra o templo, mas pregava contra a religiosidade gigante que havia em relação ao templo. Porque Jesus, quando ele se deu na cruz, o véu rasgou de alto a baixo, e o templo, ele estava, embora fosse um local de adoração, ele estava inserido nesse contexto da lei, nesse contexto da religiosidade, né, nesse contexto das grandes liturgias, né, porque esses sacerdotes e maiorais dos sacerdotes, né, eles eram pessoas muito religiosas, e eles não estavam muito preocupados em cuidar dos órfãos e das viúvas. Eles não estavam preocupados na prática do bem. Estavam preocupados em uma relação diretamente ali com Deus, mas que não gerava frutos verdadeiros e reais diante das pessoas e da comunidade que estava à volta deles. Então, quando Jesus vem e ele nos fala do Evangelho, do novo reino, né, e nos convida para viver um novo reino, ele nos convida para poder estar neste mundo, mas vivendo um reino, que é o reino de Deus. E isso nos impele a estar, uma vez estando no reino, ele nos impele a ter práticas e condutas diferentes, inclusive práticas de amor, né? E esses religiosos, eles não demonstravam amor, eles eram, né, inclusive tinham poder de polícia, né? Então era só chamar os romanos e mandar prender. E, né, eles eram extremamente ruins, né, sob esse ponto de vista. Não havia amor, não havia, não é, frutos do Espírito
demonstrados por meio daquela religiosidade. E ali eles lançam mão de Paulo antes desses 7 dias e o lançam para fora do templo e dão uma surra em Paulo. E ali começa todo um alvoroço, gritaria, né, a ponto de que o tribuno romano, que era uma forma de delegado, como a gente conhece hoje, né, ele ouve aquela confusão, chega até para ele o relato daquela confusão, e ele corre ali com centuriões e prendem Paulo, né? De certo modo ali ele já protege Paulo para que ele não continuasse a apanhar daquela multidão, e as pessoas querem matá-lo, né? E em grande e uníssono, em alta voz, gritavam: matem-no, matem-no, né? Mas ali o tribuno, removendo ele para poder ser ouvido, né? Para ver uma audiência, né? Ali Paulo é levado, mas em determinado momento, Paulo, sendo inquirido e sendo interrogado pelo tribuno, né, ele pede para falar com o povo, né? Então o tribuno aceita que ele fale com o povo, que o povo queria matá-lo de todo jeito, tinha todo aquele alvoroço. Então o tribuno entendeu que se Paulo se dirigisse a eles, pudesse ter alguma forma de aquietação. E ali Paulo se coloca de pé nas escadas e se dirige ao povo. E quando Paulo começa a falar com o povo, o que acontece? Daquele alvoroço todo, aquela barulheira toda, todo mundo se cala e passa a ouvir Paulo. Olha o que é o poder da autoridade de um homem de Deus. Então Paulo ali começa a falar com aquele povo e eles se aquietam. Eles queriam matar Paulo, agora eles estão quietos ouvindo, né, o que Paulo tem a dizer, né? Só que o que o Paulo tem a dizer nós vamos ler na palavra de amanhã, em Atos 22, então você vai precisar clicar no botãozinho aí do play para você ouvir, né, essas palavras que Paulo vai falar em Atos 22, que nós vamos abordar no próximo vídeo. Amém? Meus irmãos, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor para começarmos bem esse dia, né, depois de sabermos aí, né, o quanto Paulo, em nome de Jesus, tem sofrido e padecido pela palavra, mas certamente para ele sempre foi motivo de muito orgulho e alegria padecer em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, é com gratidão, Pai, que estamos cuidando, Deus, formatando a nossa mente em favor de também sermos pequenos evangelistas, assim como Paulo foi. Te agradecemos pela Tua palavra, que ela nos instrui, ela nos fortalece, ela nos motiva, ela nos molda para que possamos ser homens e mulheres segundo a Tua vontade, Pai. Grandes evangelistas, pessoas, ó Deus, que possam ser diferentes desses religiosos, desses homens do Sinédrio, que ali eram apenas pessoas que queriam se dirigir a Deus e à lei, mas não queriam estabelecer e desenvolver os frutos próprios do Espírito, né, os frutos de amor que Jesus ensinou. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por essas pessoas que me acompanham, obrigado por essas pessoas que têm aprendido um pouquinho da Tua palavra e orado aqui comigo, em nome de Jesus. Quero, Senhor Jesus, agradecer por cada pessoa. Oro, Senhor Jesus, pelas suas famílias e que vá tudo bem na vida dessas pessoas. Que o Senhor venha libertar, quebrar os grilhões, que o Senhor venha libertar das enfermidades, que o Senhor venha, Senhor Jesus, mostrar o caminho, que o Senhor venha, Senhor Jesus, mostrar, ó Deus, e revelar tudo aquilo que essas pessoas, ó Deus, têm buscado de resposta no Senhor. Assim eu oro, Pai, e já te agradeço, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a cada pessoa, e abençoa o nosso dia, abençoa o nosso trabalho, que aquelas situações que estamos confusos, que o Senhor venha revelar, que o Senhor possa estruturar o nosso dia, de modo que nós tenhamos paz e alegria, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, e já te agradeço pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus, obrigado por acompanhar comigo aqui mais um vídeo. Manda esse vídeo aí para a pessoa que você ama e que você possa estar comigo todos os dias. Marca aí 6 horas da manhã, de segunda a sexta. Estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor com vocês, né, e crescendo aí em espírito e em verdade. Amém? Jesus abençoe. Fique com Deus.